Shalom a todos, bom dia. Quantos estão animados para aquilo que Deus irá fazer nesse dia? Quantos estão recebendo aquilo que Deus está fazendo nesse dia? Que alegria muito grande estar aqui com vocês nesse dia muito especial. Estava comentando agora com o apóstolo, é a primeira vez que nós estamos aqui nesse projeto de 12 horas e existe uma atmosfera muito poderosa neste lugar. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, estou muito grato porque eu estou vendo o que Deus vai fazer nesse dia, e o que Deus vai fazer nesse dia é muito especial. Quero agradecer a Deus pela vida do apóstolo Joel, apóstola Silvia, que são uma inspiração para a gente. Todas as vezes que nós viemos aqui no Projeto Vida, nós somos inspirados. Eu fico tirando foto de tudo e mandando para o nosso time lá. Falo, gente, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. É uma inspiração a vida desse casal. Para quem não sabe, eu conheci o apóstolo Joel em sonho. Deus me mostrou ele em sonho, e poucos meses depois Deus nos conectou, e nós estamos conectados por uma aliança de Deus. E aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Estou acompanhando a mulher mais bonita do mundo, a minha esposa, maravilhosa. Quem conhece a pastora Maida aí? Quem sabia que sou eu que escrevo os sermões para ela vir ministrar aqui? Uai, por que vocês riram, gente? É só eu, vai. Você vem aqui e confirma, por favor, tá? Ela é a mulher mais linda do mundo. Ela passou muitos anos da vida dela orando por paciência, né? Aí Deus me deu para ela, para realmente ela ter essa paciência. Não tem ainda não, mas nós estamos trabalhando para isso. Estamos acompanhando também o Ivandro e Suzana, nossos amigos, que também vieram aqui se inspirar conosco neste lugar. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, durante todo esse dia. Quantos estão com o coração aberto para ouvir o que Deus vai falar? Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, a palavra diz que o Senhor diz que pela palavra dele foram criados os mundos. A palavra mundos em Hebreus 11, 3 está no plural. Isso significa que não se trata apenas de uma coisa. Significa que existem mundos. Mundos no plural é o mundo físico a qual nós estamos comunicando com ele, e também o mundo espiritual, a qual nós também temos essa oportunidade de comunicar com esse mundo espiritual. Nós entendemos que a matéria-prima de toda a criação é de fato a palavra de Deus, porque pela palavra de Deus foram formadas todas as coisas. Através da palavra de Deus foram dado ordem para todas as coisas se estabelecerem. Em Provérbios capítulo 8, versículo 30, nós vamos ver uma palavra muito interessante, que a Bíblia vai dizer que Deus, ele possuía uma companhia muito especial, que em Provérbios 8:30 vai dizer que é um arquiteto. Deus tinha, se puder colocar para a gente, Provérbios 8:30, está escrito que Deus, ele estava acompanhado do seu arquiteto na criação de todas as coisas. A partir do verso 32 de Provérbios capítulo 8, nós vamos entender que está falando da personificação da sabedoria, né? E a sabedoria personificada nós entendemos hoje através do Espírito Santo, que é o próprio Jesus em pessoa, que estava presente com o Pai na criação. E aqui nesse versículo ele é chamado de arquiteto. E quando eu entendo que na criação de todas as coisas existia um arquiteto, significa que existiu também uma planta, porque um arquiteto, ele é responsável por desenhar, por fazer um desenho, uma planta daquilo que está sendo formado. Quando nós olhamos e entendemos que Deus, ele criou o mundo físico e ele criou o mundo espiritual, nós entendemos que existem plantas, existem desenhos, existe também um projeto para a criação de todas as coisas, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E quando nós começamos a entender a respeito dos projetos, das plantas, nós vamos entender que existem algumas leis. Quando você pega a planta de um arquiteto, de um engenheiro, você percebe que existem algumas leis, existem algumas regras para se construir algo. Existem algumas leis que precisam ser aplicadas para que o processo de construção seja feito conforme o desejo, conforme o desenho daquela planta. Então eu entendo que quando Deus criou o mundo, ele criou e estabeleceu algumas leis, tanto para o mundo físico
e tanto também para o mundo espiritual. E quando nós vamos fazendo uma análise dentro da palavra, nós entendemos que essas leis estão escritas em alguns versículos. Por exemplo, em Provérbios capítulo 8, versículo 29, vai dizer que o Senhor, Ele fez o quê? Ele criou, quando Ele estava fixando o mar, Ele criou uma lei para que as águas não pudessem transpassar a praia. Provérbios 8, 29 vai dizer isso. Então existe uma lei para que as águas do mar não ultrapassem o limite que lhe foi estabelecido. Existe uma lei para que o sol pudesse aparecer durante um determinado período, que nós chamamos de dia. Existe uma lei para a lua, para que ela possa aparecer no determinado período da noite. Existem leis para o vento, existem leis para as estações do ano. Então nós entendemos que para tudo aquilo que Deus criou, Ele estabeleceu uma lei. Então se Ele estabeleceu, se existe um projeto, se existe uma planta, se existem leis, se existem regras para todas essas coisas, nós precisamos entender que nós devemos ter uma atenção especial a essas regras. Nós precisamos olhar com um olhar mais espiritual a respeito dessas regras, porque tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual existem algumas regras que nós precisamos seguir para atingir alguns resultados na nossa vida, para ver algumas coisas acontecendo na nossa vida. E o que eu quero dizer é que para que nós pudéssemos, para que nós venhamos ser cheios da presença de Deus, nós precisamos seguir algumas regras, seguir alguns requisitos. Para que nós venhamos exercer os nossos dons espirituais, nós precisamos também seguir algumas regras e seguir alguns requisitos. E para também nós ter essa habilidade e capacidade de prosperar, nós precisamos também seguir algumas leis, seguir algumas regras e também seguir alguns requisitos, porque para prosperar existe um caminho, existe uma lei e nós precisamos estar atentos a isso. Por exemplo, se eu quiser prosperar, eu preciso ter no mínimo na minha vida, como requisito básico, fé, obediência e ser uma pessoa que sacrifica, alguém que tem um coração voltado para sacrificar. Vamos lá comigo, eu quero que você me ajude aqui nessa manhã. Para prosperar nós precisamos de fé, diga comigo, fé, obediência e sacrifício. Eu acho que você pode melhorar, diga comigo, fé, obediência e sacrifício. Eu preciso de fé. Para quê? Para entender que Deus tem um projeto de prosperidade para a minha vida. Deus, Ele quer me prosperar. O desejo de Deus é me prosperar. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 8 e versículo de número 9. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 8, 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então o desejo de Deus é me prosperar, a vontade de Deus é prosperar a minha vida, é prosperar a sua vida. Nós vamos encontrar também em Salmos um texto que diz que o Senhor ama a prosperidade do seu servo. Então eu preciso ter fé para prosperar. Quantos têm fé para prosperar aqui? Deixa eu ver. Amém? Então, ótimo. Eu preciso, em segundo lugar, obedecer os princípios, obedecer a Deus, obedecer à vontade de Deus. Quando nós olhamos para Deuteronômio, no seu capítulo de número 28, nós vamos entender que existem algumas regras. O povo de Israel tinha uma prosperidade, existe, esse projeto de prosperidade para o povo de Israel, só que é condicional. Condicional a quê? A sua obediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos no caminho certo para prosperar. Se eu tenho fé no meu coração, se eu creio que Deus quer me prosperar, e se eu obedeço a Deus, eu entendo perfeitamente que eu estou no caminho certo desta prosperidade de Deus na minha vida. E o terceiro requisito básico para a prosperidade é o sacrifício. Só que
nós não temos, às vezes, nós não temos o costume de sacrificar, nós não queremos sacrificar, porque todas as vezes que nós falamos de sacrifício, nós estamos falando de algo que nos custa caro. Nós estamos falando de algo que nos tira da zona de conforto. Nós estamos falando de algo que mexe com a gente, porque sacrifício, ele mexe com a gente mesmo. Ele deixa a gente pensando, será que eu preciso fazer isso? Será que eu devo fazer isso? Mas nós precisamos entender que todo homem, toda mulher de Deus que viveu essa prosperidade de Deus na sua vida, precisou sacrificar. Abraão foi um homem muito rico, muito próspero. Ele precisou sacrificar. Jó foi um homem muito rico, muito próspero. Ele precisou sacrificar. Salomão foi um homem muito rico, muito próspero. Ele precisou dar um sacrifício que ninguém antes havia dado. Por isso que ele alcançou uma riqueza também incontável. Por quê? Porque ele passou também pelo altar do sacrifício. Ele precisou sacrificar. E quando nós olhamos diversas pessoas, diversos personagens na Bíblia, nós entendemos que todos eles prosperaram depois de uma ação, depois de passarem pelo altar do sacrifício. Todo personagem bíblico passou pelo altar do sacrifício, e quando sacrificou, descobriu e viveu essa prosperidade de Deus na sua vida. Quem está comigo, diga glória a Deus. Em Lucas capítulo 5, nós vamos ver um pouco a respeito disso. Em Lucas capítulo 5, no versículo 3, nós vamos ver, a partir do verso 1, nós vamos ver que havia personagens ali, pescadores, que estavam no mar da Galileia. E a Bíblia vai dizer que eles pescaram a noite toda. Jesus, quando chegou no mar da Galileia, pegou Pedro e os outros pescadores já lavando as redes, encerrando todas as suas atividades. Mas mesmo encerrando todas as atividades, Jesus chega ali diante de Pedro, chega diante do barco de Pedro, e ele pede o barco de Pedro emprestado. Por quê? Porque ele precisava pregar para uma multidão que estava ali para ouvir aquilo que ele tinha para falar. Pedro estava cansado. Diga comigo, Pedro estava cansado. Ele estava de fato cansado. Pedro estava cansado porque a Bíblia diz que ele passou a noite toda jogando a rede no mar e não pegou absolutamente nada. Mas mesmo Pedro cansado, não comprometeu a sua entrega. Eu quero dizer para você nessa manhã que existem muitas vezes que nós nos encontramos em momentos assim, que nós de fato estamos cansados, de fato nós estamos desejando descansar, desejando buscar um tempo de descanso, porque às vezes a gente fez um trabalho muito longo, ou uma viagem muito longa, ou tivemos uma semana difícil, mas o cansaço ele não pode comprometer a nossa entrega. O cansaço ele não pode interferir no nosso ato voluntário de nos entregar. Eu fiquei muito feliz quando eu vim aqui nessa manhã, essa quantidade de pessoas que estão aqui nessas 12 horas, porque eu sei que você passou uma semana que não foi fácil, uma semana que às vezes foi exaustiva para você, uma semana que talvez você passou por alguns processos que você não queria passar. Talvez você poderia estar na sua casa, tranquilo, descansando, mas você está aqui nessas 12 horas. Eu entendo que você está aqui por um projeto de Deus. Eu entendo que você chegou neste lugar por um propósito de Deus, porque aqui nessas 12 horas existe o quê? Existe um ambiente profético, e todo ambiente profético ele produz em nós, ele gera em nós uma ativação profética. Uma ativação profética para quê, pastor Giovanni? Para que nós possamos viver de fato aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu quero que você entenda uma coisa, que eu disse que o mundo espiritual tem um mapa, eu disse que o mundo físico tem um desenho, uma planta, um projeto. Eu disse isso por quê? Porque nós precisamos entender que os ambientes proféticos, ele tem poder de interferir em algumas coisas na nossa vida, em alguns projetos na nossa vida. Nós não sabemos aquilo que vai acontecer nos próximos 12 meses, mas o que nós sabemos é que aquilo que nós profetizar neste lugar, nós teremos uma probabilidade muito grande de ver se cumprindo na nossa vida. Nós temos o poder de gerar isso, nós temos o poder de estabelecer isso. Pode aplaudir mesmo, porque
Você está aplaudindo o resultado que Deus vai gerar na sua vida através da sua entrega. Então, o cansaço às vezes poderia ser um impedimento para Pedro se entregar, para Pedro entregar o seu barco para Jesus. Ele também, além de cansado, ele estava frustrado. Ele estava com o seu coração entristecido. Eu não sei se você já pescou alguma vez na sua vida, mas lá no Mato Grosso, gente, todas as vezes que eu vou para o rio, eu não pego nada. Eu moro no Mato Grosso, nasci no Mato Grosso. Mato Grosso é a terra do peixe. Foi algum tempo atrás a terra do peixe. Mas todas as vezes que eu vou para o rio, eu não pesco nada. Um dia eu achei que era a minha mulher que estava sendo a pé frio. Aí eu fui pescar sozinho, não pesquei nada. Descobri que era eu mesmo. Então todas as vezes eu vinha dessas pescarias frustrado. Você vai no lugar onde compra isca, você paga caro na isca, você paga caro na vara, no anzol, na traia de pesca. Para você ir no rio e não pescar nada, é frustrante. Pedro carregava essa frustração no seu coração. Além de não pescar nada, a sua pescaria não era apenas um hobby, como para mim é. A sua pescaria era de fato uma pesca para sobrevivência, porque ele estava atrás do seu alimento, ele estava atrás do seu ganha-pão, ele estava atrás do sustento para a sua família. Então Pedro, ele carregava nesse tempo, nesse período aqui, nesse dia, uma frustração no seu coração por não ter pegado absolutamente nada. Mas mesmo Pedro, com um coração frustrado, ele não deixou de fazer o que era correto. Ele não deixou de entregar algo para Jesus. Ele não deixou de fazer algo para Jesus. Por quê? Porque a frustração não comprometeu um princípio que ele carregava dentro do coração. Existem algumas vezes que nós também nos frustramos. Nos frustramos porque algumas coisas não acontecem na nossa vida. Às vezes nós temos uma expectativa tão grande no nosso coração para que algo aconteça, para que algo venha suceder na nossa vida, mas às vezes não acontece do jeito que a gente quer, às vezes não acontece na hora que a gente quer, às vezes não acontece conforme a gente planejou. Mas mesmo assim, as frustrações da nossa vida não podem comprometer aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida. Essas frustrações não podem comprometer os nossos princípios, não podem comprometer a nossa entrega. Eu sei que existem pessoas que chegaram aqui nessa manhã, que chegaram aqui porque foram convidados por alguém, quem sabe, às vezes está até ainda meio perdido, sem saber o que está fazendo aqui. Mas eu quero dizer para você que as frustrações do passado, elas não tornarão a acontecer. Eu quero profetizar, eu estou profetizando mesmo. As frustrações do passado não tornarão a acontecer na sua vida, porque hoje inicia uma nova etapa, hoje inicia um novo tempo, hoje inicia um novo projeto de Deus na sua vida. E se eu fosse você, eu já começava a ser ousado mesmo, eu já começava a vir aqui na frente e colocar o pedido mais ousado que você tiver, porque a sua ousadia atrairá a presença de Deus para a sua vida. A sua ousadia atrairá isso. Em terceiro lugar, Pedro, ele estava sem recurso, porque ele tinha o barco representava o seu dom de pescador, mas ele não tinha peixes. Peixes é o recurso. Pedro não pescou absolutamente nada, mas mesmo sem recurso, Pedro deu tudo o que ele tinha para Jesus. Você está ouvindo o que eu estou falando aqui nessa manhã? Você está entendendo o que eu estou falando? Mesmo sem recurso, Pedro deu tudo o que ele tinha para Jesus. Quando eu estava orando por esse dia, por essa manhã, por esse tempo, o Espírito Santo de Deus falou fortemente dentro do meu espírito que existem pessoas aqui que fizeram a sua cota, participaram do projeto Nossa Terra, e foi com muito custo mesmo, foi pela fé mesmo, foi às vezes sem ter uma perspectiva daquilo que vai acontecer na sua vida. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida e declarar sobre a sua vida que a sua semente, o fato de você entrar nesse projeto, o fato de você participar desse projeto, dará para você uma colheita tão abundante, fará com que você veja algo tão
poderoso na sua vida, fará com que você experimente algo extraordinário de Deus na sua vida. Porque eu não sei se você sabia, mas todas as vezes que Deus quer inaugurar uma nova estação em um ministério, Ele faz com que esse ministério mude de lugar. Cada mudança é uma nova estação, cada mudança é um novo tempo. E todas as vezes que Deus está mudando o lugar de um ministério, Deus está mudando uma igreja de lugar, Ele está mudando também a vida das pessoas que participam dessa igreja, a vida dos membros dessa igreja. E entenda uma coisa, talvez você está vivendo hoje uma fase difícil na sua vida, aonde você não está enxergando, aonde você não está tendo expectativa com algumas coisas que vai acontecer. Talvez você está vivendo uma fase difícil de dificuldade financeira na sua vida, mas entenda, se você entender o time do projeto Vida, nesse tempo você vai entender que também Deus está elevando você, está mudando você de nível, está dando a você a oportunidade de inaugurar um novo tempo na sua vida. Porque todas as vezes que nós levantamos uma igreja para Deus, todas as vezes, olha só, mudamos de mês, glória a Deus. Ainda bem que me avisaram antes, gente, senão ia assustar. Todas as vezes que Deus muda a igreja de lugar, Ele está mudando as pessoas. E sabe o que eu entendo? Eu entendo que Deus quer prosperar você, para que você possa participar desse projeto. Todas as vezes que nós participamos de um projeto de transição de uma igreja, nós estamos sendo aptos para o milagre. Lucas capítulo 7 vai dizer que tinha um centurião que edificou uma sinagoga para o povo judeu. E sabe o que o povo disse para aquele centurião? Disse para Jesus a respeito daquele centurião. Aquele povo disse para Jesus bem assim: olha, Senhor, aquele homem é digno de um milagre, porque ele nos edificou uma sinagoga. Então eu quero dizer para você que está participando do projeto Nossa Terra, você também é digno de um milagre, porque você está participando da edificação dessa casa para este lugar. Então entenda, Pedro estava sem recurso, e aqui eu encerro. E mesmo sem recurso, ele entregou tudo o que ele tinha para Jesus. Sabe o que aconteceu? No versículo de número 6 de Lucas capítulo 5, a Bíblia vai dizer que eles colheram uma quantidade enorme de peixes. Irmão, eu sou pescador, mesmo que eu não pego, eu sou pescador. Mas peixe se apanha, peixe se pega, peixe se pesca. Peixe não se colhe. Está escrito no versículo 6 de Lucas 5 que eles colheram uma grande quantidade de peixe. Sabe o que isso significa? Que o que Pedro colheu não foi apenas aqueles peixes. Pedro estava colhendo o milagre, porque as horas do barco que ele semeou para Jesus foram as horas que foram a oportunidade dele sacrificar o seu tempo, sacrificar tudo aquilo que ele tinha para entregar para Jesus, e a sua colheita foi abundante na sua vida. Eu sei que você está aqui nessa manhã com tantas expectativas para aquilo que Deus vai fazer. Eu sei que você já está entendendo o que Deus está falando no seu coração nessa manhã. Eu sei que essas horas, 12 horas para você, não é fácil você estar 12 horas, mas será prazeroso quando você ver o milagre de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar uma palavra de prosperidade para você. Eu quero declarar que você vai colher algo extraordinário na sua vida. A sua colheita será abundante, a sua colheita será tão grande, mas tão grande, que vai encher o seu barco e vai encher também os barcos das pessoas que estão na sua volta. Porque o que Deus tem para você não é só para você. O que Deus tem para você, é para sua família, é para aquelas pessoas que estão passando prova, luta com você, é para aquelas pessoas que estiveram do seu lado no momento de dificuldade, é para aquelas pessoas
pessoas que te ligaram para te dar um apoio quando você não tinha ninguém. Ei, Deus não te deixou sozinho, Deus não te deixou só no meio dessa luta, no meio dessa prova. Deus está olhando para você e esse chegou o teu tempo, essa é a sua hora, esse é o seu dia. Haverá uma colheita extraordinária da parte de Deus para a sua vida, e se você tiver fé para receber, celebre bem forte ao Senhor. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.